Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai, por essa vida preciosa que o Senhor preparou esta tarde e noite, Senhor, para falar aos nossos corações, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrama a tua unção, a tua graça, o poder, a autoridade, Pai, para estar ministrando aos nossos corações, Pai. Por isso, desde já, nós já te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor vai falar aos nossos corações, Pai. Que tudo aquilo que nós viemos a aprender nesta noite, Pai, possamos colocar em prática, que é o teu amor, Senhor, a vidas, Pai, que precisa tanto desse abraço, Senhor Jesus. Muitos estão perdidos, ó Pai, muitos chegam até aqui na igreja, Senhor, a gente muitas vezes não sabe nem como lidar com essas pessoas, ó Pai, mas o Senhor é um Deus de amor e está sempre dando esperança, Pai, para aquele que está caído, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, abre as nossas mentes, ó Pai, os nossos olhos para enxergar, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da pastora Flávia, Senhor. Concede a ela essa graça, cada dia mais de estar na tua presença, Pai, poder ministrar as vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma vez, boa noite. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Para quem chegou um pouquinho depois, eu sou a pastora Flávia. Minha igreja é Fonte da Vida, na Taquara, Jacarepaguá. E, como eu já disse, né, no início, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Um privilégio poder ministrar a palavra de Deus e uma responsabilidade muito grande também. Há muito tempo eu recebi esse convite. Parecia tão longe, né? Como o tempo passa rápido, gente. Já estou aqui. Ó. E estudando sobre o tema que me foi solicitado para que estivesse compartilhando com vocês, desde já peço perdão aí pela minha voz, que há mais ou menos um mês eu tenho andado numa rouquidão, talvez alérgica, né? Então estou um pouquinho prejudicado, mas dá para ouvir bem direitinho, dá vindo aí atrás? Os irmãos estão ouvindo, diga amém. Se responder, porque tá, né? Se não estivesse ouvindo, eu não respondia, né? Aleluia. E é um tema tão atual, ao mesmo tempo tão sensível, pode-se dizer assim. E eu queria, primeiro, esclarecer ou trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Mas não muito diferentes do que desde os profetas já viviam também. Sendo que hoje a diferença é que a informação chega muito rápido a nós, né? Nós temos hoje a internet, o telefone já está ficando até para trás, né? É uma mensagem que espalha para várias pessoas ao mesmo tempo. Quantos fazem parte de algum grupo aqui de WhatsApp? Só na igreja eu faço parte de uns 20, gente. É um negócio assim que... E quando você quer comunicar algo rápido, o que você faz? Para várias pessoas, pum, grupo, né? E a informação chega numa velocidade muito grande. E com isso também, eu costumo dizer que a internet é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você precisa saber como utilizá-la. E eu tenho observado, eu já sou pastora desde 2006, 13 anos, né? Já vai para quase 14 anos de ministério pastoral. Sou convertida desde 85. Fica fazendo conta aí para saber minha idade, não. É que eu comecei cedo. Mas a gente vai acompanhando, né, a evolução, o crescimento das pessoas, da igreja do modo geral. E eu, como já estou no meio há muito tempo, observo que nós chegamos num determinado momento em que a palavra em Apocalipse está se cumprindo, em que aqueles que são puros vão se purificar cada vez mais, mas aqueles que são impuros vão cada vez mais se afundar na sua imundícia. E o fato de estarmos na igreja não nos isenta do perigo de estarmos nos afundando em imundícias. O fato de virmos a cultos e nos denominarmos cristãos não é suficiente para nos isentar, haja vista que a Bíblia nos alerta: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Muitas vezes nós pensamos que estamos de pé e o diabo tem cirandado. A própria Bíblia nos alerta que ele anda ao derredor, buscando a quem possa o quê? Tragar. Nos últimos dias viriam os falsos profetas
que enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos. Então, isso são alertas que vêm já há milênios para nós, que somos hoje a igreja do Senhor aqui na terra. E como a Fátima abriu aqui no início, falando que é chegado o tempo de nós fazermos a diferença nessa geração, nós sermos de fato cristãos. E quando se fala hoje muito o nome de ideologia de gênero, o que exatamente é isso? Por que eu falei isso tudo do início? Porque é algo que tem entrado nas igrejas, pensamentos e ideologias que estão tentando minar os alicerces e as bases das famílias dentro da igreja. Porque lá fora, gente, o que jaz do maligno, jaz do maligno. O diabo, ele não está preocupado lá fora com quem está com ele, não. Está preocupado com quem está na igreja. É daqui que ele quer tirar. Por isso que o alerta é para os crentes. Aquele que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Aqueles que perseverarem até o fim, que receberão o quê? A coroa da vida. Então não basta você dizer que hoje você está crente, que você hoje está... Você tem que permanecer crente. Você tem que permanecer crendo, permanecer no evangelho, permanecer na palavra. Paulo diz que tendes necessidade de ter perseverança, para depois de vencer tudo, permanecer o quê? Inabalável. Eu tenho observado, eu tenho falado isso com as minhas discípulas, muitas guerras que nós guerreamos que nem são nossas. Estamos nos desgastando com coisas que não temos que entrar e que guerrear, que a guerra é do Senhor. E aí, sabe como é que nós nos sentimos? Desgastadas. Eu tenho visto cristãos sem brilho no olhar, não tem mais vida. E as pessoas nos olham e dizem assim: mas que crente é você? Está aí todo destruído. Sabe quando Paulo fala de depois de ter feito tudo, permanecer inabalável? É quando você guerreia guerras que de fato o Senhor está com você, guerras que são para você guerrear, Ele te faz mais que vencedor. E aí você não é afetado, porque você vence. Vocês estão entendendo? Diga amém. Depois de ter feito tudo, permanecer inabalável. Então isso me faz pensar que depois de eu fazer toda a obra de Deus, pode ser que eu seja abalado, pode ser que eu seja atingido. Haja visto as pessoas que vão para a guerra, alguns sobrevivem, mas são mutilados. Volta sem um braço, volta sem uma perna, sem uma mão, sem uma orelha, sem um dedo, enfim. Ele foi atingido, não foi? Ele foi à guerra, ele pode ter vencido, o exército dele pode ter sido vencedor, mas ele foi o quê? Atingido. O que Paulo está ensinando é que depois de ter feito tudo, você fique inabalável. A sua fé não seja mutilada, querido. É isso que ele está dizendo. Eu tenho lidado com muitas pessoas, muitos cristãos que têm tido a sua fé atingida. Andam em pensamentos dúbios, sabe? Cocheando entre dois pensamentos. Até quando? A palavra de Deus diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ah, porque, pastora, eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu não aceito determinada coisa na minha vida, na minha família, no meu filho, no meu cônjuge, enfim, seja lá o que for. Quem te disse que você aceitar o Senhor Jesus e ser cristão te isenta das coisas desse mundo? Ele não nos isenta. A graça de Deus, ela não nos isenta de responsabilidades. Ela nos capacita a viver por essa graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas nos gloriamos nas tribulações. A palavra de Deus não nos engana em nenhum momento. Se você está passando tribulação, bem-vindo ao mundo dos vivos, que só não passa tribulação hoje quem já morreu. Quem está vivo aí diz amém. Graças a Deus eu não estou no The Walking Dead aí com aqueles vivos mortos aí. Que eu estou vendo vocês tudo assim, né? E a gente fica aqui no nervoso só, né? Tipo assim, parece que a gente está sendo avaliado. Mas eu vim aqui para compartilhar da palavra de Deus e desanuviar a sua mente, talvez, e tirar um peso de cima dos seus ombros que você está carregando em vão. E outra, presta atenção numa coisa: Deus não fala com ausentes. Se é você que está aqui, essa palavra é para você. Não é para o fulano que não veio, não é para o seu filho que ficou em casa, sua filha que foi para não sei aonde, para o seu cônjuge, não. É para você. Amém? Então vamos falar um pouquinho do assunto que realmente nos foi proposto. Eu vou ter que ler algumas coisas aqui, tá, gente? Até porque
presta bem atenção, a coisa é tão... Eu estava conversando com a Fátima, olha, isso é tão delicado, esse assunto, que hoje em dia você abre a boca para falar de uma coisa, você é homofóbico, você é preconceituoso. Eu não estou aqui para falar contra nada. O que eu vou ler aqui agora é esclarecendo, nesse momento, o que significa. Se você for lá na internet, vai estar isso aqui que eu estou lendo. Eu não estou falando algo que a autoria é minha. Eu estou traduzindo para que primeiro a gente tenha um entendimento daquilo que nós vamos falar. Amém ou não? Amém, gente? Glória a Deus. Primeiro, o que é ideologia? É a reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções, seja elas culturais, sociais, políticas e etc. Amém ou não? Por exemplo, qual é a nossa ideologia como cristão? Nossa ideologia é Cristo, é viver como cristão. Cristão significa pequenos cristos. Nós somos aqueles que pelo menos tentam, né? Todos os dias seguir os ensinamentos de quem? De Jesus. Essa é a nossa ideologia. Amém ou não? Já dizia o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Todo ser humano precisa de uma ideologia, seja ela qual for. Ele procura uma. É natural que se procure uma ideologia. Nós, graças a Deus, encontramos uma ideologia de vida. E vida em abundância, que é Jesus Cristo, amém? E o que é gênero? Aí eu fui procurar, pesquisar. Diz o seguinte: gênero pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres. Ou seja, gênero masculino e gênero feminino, que está totalmente ligado com o órgão que se nasce, né? Não é assim que a gente, desde hoje, com ultras tão avançadas, antigamente não tinha isso. Quando minha mãe estava grávida dessa pessoa aqui, sou a quinta filha de uma família, né? Caçula. Eu lembro logo de Gideão, quando eu falo de mim, que eu falo assim, sou a menor da casa de meu pai, da minha mãe, menor das tribos, né? Que Deus me levanta às vezes para falar algumas coisas, mas é esses que são lá pequenininhos que Deus levanta, amém ou não? E aí, quando hoje você vê na outra, tem um penizinho lá, é o quê? Menino. Não tem uma vagina lá, é o quê? Menina. Então, já é identificado se é menino ou se é menina, amém ou não? Isso é gênero masculino e feminino. Agora, quando se fala em ideologia de gênero, tentaram trazer, eu digo tentaram porque não vão conseguir em nome de Jesus, mas eu também não estou aqui para falar e fazer críticas, observem bem. Eu vou trazer à luz a palavra de Deus, o que ela fala a respeito. Amém ou não? Porque nós precisamos muito aprender, especialmente a amar, independente de situação, circunstância, gênero e ideologia. Nós vamos chegar lá, mas a princípio raciocina aqui comigo. A ideologia de gênero, ela estabelece o seguinte, que o gênero em si, ele não pode ser fixo, menino, menina, e sim aquilo que o indivíduo tem como ideologia, como ele se sente, como ele é. Não importa se ele nasceu com um órgão genital masculino, se ele se sente mulher, a ideologia dele é ser o quê? Mulher. Outrora, se a mulher nasceu com os órgãos genitais femininos, mas se sente homem, ela vai ser aquilo que ela sente ser. Chama-se identidade de gênero. Vocês estão entendendo? Diga amém. A identidade de gênero consiste no modo como determinado indivíduo se identifica na sociedade, com base no papel social do gênero e no sentimento individual presta bem atenção, da identidade da pessoa. Isso é tão sério, tão diabólico, que mexe com a identidade do indivíduo. Quantas mães e pais tem aqui? Deixa eu ver, levante sua mão. Quando você teve o seu filho ou filha, você desde que soube que estava esperando essa criança, você já foi planejando o quê? Um nome. Certo ou não? O nome e o teu sobrenome. E o sobrenome do pai. Alguns não botam o nome do pai, enfim, é outra questão. Mas tem lá o registro, não é isso? Muito bem. Essa questão, ela afeta diretamente a identidade do indivíduo, trazendo confusão na mente das pessoas
do que ela verdadeiramente é. Porém, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, abra lá comigo sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Nessas horas eu tenho que usar auxílio aqui, que eu não estou me acostumando, gente. Dizem que depois dos 40 tudo muda, né? Eu resisti bravamente até 45. Depois de 46, 47, vai piorando, né? Aí agora tem que assumir que eu tenho que botar óculos para ler. Não tem jeito, não. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aí dominais sobre os peixes, blá, 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 não é isso? Muito bem. E aí se você for virar aí no capítulo 1 ainda, versículo 31, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Eis que era o quê, gente? Muito bom. A minha versão diz, eis que era muito bom. Quando uma coisa é muito boa, você vai falar assim, nossa, que perfeito, não é assim? Você acha que Deus se engana? Quantos acham que Deus se engana? Levante as mãos. Deus não se engana, não é verdade? Então, o que acontece com nós, seres humanos? Que quando Ele completou a sua obra, viu Deus que era bom, quando Ele fez a terra, o mar, né, separou as águas da terra seca, tudo Ele fez bom. Mas quando Ele fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele disse que era muito bom. Homem e mulher o formou. E aí, como todos nós já sabemos, que depois vem o quê? A serpente, e engana primeiro a mulher, de tabela o homem. Porque o homem poderia ter se posicionado e falado assim, Eva, tu tá maluca, criatura? Deus não falou que não era para comer, como é que tu pega o negócio e come, mulher? Já pensou como é que a história seria diferente se Adão se posicionasse e falava assim, não vou comer? Eu não sei o que daria. Eu acho que Deus ia fazer outra Eva para Adão. Estaríamos no paraíso até hoje, talvez. Mas Deus sempre tem um plano. E acontece que lá, desde o início da criação, existe um posicionamento do homem e da mulher com relação às suas responsabilidades. Todos já conhecem a criação, amém? Eu posso passar um pouquinho para não ficar tomando muito tempo. Então, desde lá, o inimigo, ele usou de artimanhas para começar a destruir o propósito original de Deus. Porque a única criação de Deus, que é a sua imagem e semelhança, é o homem e a mulher. Amém ou não? Os anjos são criaturas de Deus, mas eles não são a imagem e semelhança de Deus. Salmo capítulo 8 diz que nós fomos feitos um pouquinho que, gente? Menores que o Senhor, que o próprio Deus. Mas os anjos não são assim. As criaturas que Deus fez, a sua imagem e semelhança, para se relacionar com Ele, fomos nós. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, você foi criado por Deus, para louvor da sua glória. Aí o que o diabo quis fazer? Desfazer o que Deus fez. Jogando o quê? Mentiras, dúvidas na mente. Primeira coisa que ele fala assim para Eva, é assim que Deus diz? Não comerás? Foi isso que Deus disse? Não. Ele disse, olha, de todas as árvores você pode comer. Dessa daqui, você não deve comer, porque se você comer, você vai morrer. Eu te pergunto, o homem sabia o que era morrer, gente? Não tinha morto ainda. O que é morrer? Mas aguçou uma curiosidade. Quando o diabo disse assim, é assim que Deus disse? Que nada.
Você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. O mesmo pecado que entrou em Satanás de fazer ele querer ser como Deus, ele quis que o homem fizesse isso, porque o homem era feito à imagem e semelhança de Deus. Então, olha, você se coloca também assim, porque certamente Deus também iria o quê? Apartar o homem, assim como o diabo foi destituído da glória de Deus, o homem também passou a ter essa distinção. Não podia mais ter aquela comunhão que tinha com o Pai. Vocês estão entendendo? Aonde estou querendo chegar? Nas distorções que o diabo desde o início dos tempos vem fazendo. Isso não é de hoje que está acontecendo. Hoje se colocam esses nomes, mas isso já existe desde que o mundo é mundo. E aí os papéis invertidos hoje nas famílias, que estão cada vez mais atuais, cada vez mais como se diz, com essa velocidade de informação. Se algumas pessoas aqui têm mais de 40 vão entender o que eu estou falando, como era a nossa criação e como hoje é a criação. Hoje, se você der uma palmada numa criança, te chamam para tu responder, é capaz de perder até a guarda do filho. O conselho tutelar vem em cima. Mas eu levei, foi muita palmada. Quantos já levaram palmada aqui, ou até varada, cintada, correada e tudo mais? Isso te forjou teu caráter, quem você é hoje. Se você é hoje, não estou fazendo apologia para ninguém bater em filho, tá, gente? Só quero dizer como as coisas mudaram. E aí, os papéis do homem e da mulher na sociedade também mudaram. Aquele movimento feminista que surgiu há tantos anos atrás, eu não sou contra, mas eu não sou feminista, eu sou feminina. Esse negócio de ser empoderada em Deus, é a mulher cheia do Espírito Santo, amém, querido? Você é empoderada no Senhor, mas a mulher precisa saber o papel dela dentro de um lar. O homem precisa desempenhar o papel dele dentro do lar. E essa inversão de valores, essa confusão tem trazido a jovens e a homens, às vezes até já casados, que passaram por situações que agora existe uma confusão na mente. Qual é a minha identidade? Ah, mas eu me chamo Flávia, mas eu queria ser Roberto. Como é que é isso? Porque eu sinto que eu posso fazer coisas de homem? Ou porque meu desejo não é mais por um sexo oposto e sim pelo mesmo sexo? Como é que funciona isso? De onde vem isso? Já ficou comprovado que isso não é uma doença, que não é medicinal, não está no gene, não está num cromossomo defeituoso, porque Deus também não erra, amém ou não? Lembra que nós falamos, Deus não se engana. O que acontece é que começa a haver inversões de papéis. O homem, quando estava lá, tem gente que acha que Adão não estava perto de Eva quando ela aceitou do fruto. Eu acho que ele estava do ladinho dela e ele foi omisso. Segura essa aí, homens. Que não é só a mulher que errou, então também tem que, né? E quando ela pegou do fruto e comeu, ela deu ao seu marido e ele também comeu. Muito bem. Assim que eles comeram, o que aconteceu? Abriu-se-lhe os olhos, não é isso? E eles perceberam que estavam nus. Ou seja, a maldade entrou, já era. Ferrou. E aí Deus, você acha que Deus já não sabia o que tinha rolado, gente? Quando Deus chegou e falou, Adão, onde estás? Ele não perguntou para Eva onde você está, não. Adão, ele sabia que Eva que já tinha, né, pisado na bola. Mas Deus procura Adão, o responsável, o cabeça. Independente de que foi Eva que foi primeiro engambelada lá pelo diabo. Vocês estão entendendo? O homem foi criado com um propósito original. E a mulher também foi criada com um propósito original de ser auxiliadora idônea. E as pessoas têm confundido demais isso, achando que ser auxiliadora, ser submissa, ser capaz, ou ser estar debaixo. Não é, gente, não é. Deus nos criou, quando Ele diz, homem e mulher os criou e os abençoou. Estão juntinho ali. A mulher não precisa ficar competindo com o homem para nada. Amém, mulheres? Não precisa competir dentro da sua casa pelo amor dos seus filhos, contra o seu marido, não precisa. Você não precisa competir na área de trabalho, você não precisa disso. É certo que por muito tempo nós vivemos aquela sociedade machista, né? De que o homem até desempenhando a mesma função ganhava melhor do que a mulher. Hoje em dia isso já mudou, graças a Deus. Eu não sou contra a mulher sair para trabalhar, batalhar, lutar junto com o seu marido. Até porque eu trabalhei 28 anos da minha vida, agora aposentei, mas ralei muito.
Ajudei muito no sustento, na criação das minhas filhas. Mas isso não me tornava o homem da casa. O erro está aí. As mulheres estão deixando o seu papel de mulher, de feminina, para assumir uma responsabilidade que não é dela. Mas ela também está assumindo essa responsabilidade porque o homem não tem ocupado o seu papel de homem dentro de casa. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí os filhos estão sendo criados nessa vibe, como diz hoje, né? Nessa confusão. Eu não estou contando tudo isso para justificar o que está acontecendo, mas para explicar que muitas dessas distorções hoje, que inclusive nas igrejas, pessoas que são criadas na igreja de pequenininho, mas que os pais em casa são como? São competitivos. A mãe ocupa o lugar que não é dela, o pai não ocupa o lugar que deveria ser o dele. Como é que está isso? E aí aquele menino que é criado daquela maneira diz assim: meu pai é um banana, para ser homem como ele eu não quero ser. E acaba, isso no inconsciente, tá, gente? Ninguém pensa isso e planeja isso não. Acaba no seu emocional, ele buscando em outro homem aquilo que ele não tem no pai dele. Por sua vez, a menina que vê a mãe lutando, trabalhando, e não está sendo cuidada da maneira que devia ser cuidada, como fêmea, como menina, ela acaba achando que ela também tem que cuidar. E aí, quem cuida de quem? A mulher, ela foi feita para ser cuidada. E aí a menina vai cuidar de outra menina, porque conhece melhor, a mulher conhece melhor a mulher, que atura TPM, né? O mau humor, aquelas coisas que o homem não entende. O maior mistério, o maior desafio do homem é tentar entender a mulher. Vou dar uma notícia para vocês, homens que estão aqui: desiste. Não vou entender nunca, porque nem a gente se entende. Não tem que entender não, gente, tem que aceitar e amar, amém ou não? Não fica tentando entender a mulher, né? Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. Abra aí em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Foi esse pedaço que a gente já falou aqui. Eu não vou me delongar muito não. Mas no versículo 12, quando Deus chega e pergunta assim: que fizeste? O que o homem diz, gente? A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu e eu o quê? O que esse homem fez aqui, gente? Ele assumiu a responsabilidade dele? Será que se nesse momento ele arrependesse e falasse assim: meu Deus, eu pequei, Senhor, me perdoa. Ai, Deus, o Senhor falou para eu não comer, mas eu comi. Ele estaria trazendo para ele a responsabilidade e se arrependendo. Amém ou não? Muitas das vezes o que falta em nós é trazer para nós a responsabilidade e arrepender. Mas a gente sempre joga, desde Adão, a culpa é da sociedade, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, e por assim vai. E ainda existem pessoas, e eu sei que nessa noite vão receber um refrigério no coração, pessoas que se culpam. Diz assim: a culpa é minha. Eu não sei onde foi que eu errei, mas eu errei. Por que esse menino é assim? Ou por que essa menina é assim? Ou por que fulano é assim? Por que meu marido... Enfim. Você sabe o que Deus está falando, ministrando no seu coração. Amém? Podemos ver que desde o começo de tudo, o homem não se posicionou da maneira que Deus gostaria e para o qual Deus o criou. O homem assumiu o seu papel hoje, é uma tarefa cada vez mais difícil, mas tão necessária. O homem perdeu o seu propósito existencial. Ele agora é ensinado a ser mais sensível, mais feminino. As próprias mães hoje educam os filhos de maneira que eles são mais, o quê? Mole, gente, mas é verdade, os meninos são mole. Não sabe o que é dureza, não. Pegar no pesado, não. Mas isso tudo, a sociedade hoje, e essa informação toda que nós vivemos, está trazendo isso para nós. O mundo está querendo nos ensinar como cuidar dos nossos filhos. O mundo está querendo nos ensinar o que eles podem assistir nas televisões e nós não estamos prestando atenção.
E a coisa vai entrando e você não está percebendo, porque você está tão envolvido no seu ministério, porque você está tão envolvido na sua igreja, porque você acha que estando envolvido, nada vai te abalar. Vou te dar uma notícia, engano seu. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Se você é uma pessoa de oração, glória a Deus por isso, mas vigia também. Porque não basta estar em oração apenas. Você precisa estar atento. O que o seu filho está aprendendo nessas escolas? Qual é a cartilha? Com que amiguinhos ele está andando? Tem que orar sim. Orar contra o inimigo, guerrear nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne nem sangue, Efésios capítulo 6, mas contra principados, potestades e dominadores, amém. Mas vigia. Vigia. Por que cada vez mais tem aumentado o número de suicídios de pessoas que estão dentro das igrejas? Filhos de pastores, os próprios pastores se suicidando. Pessoas cada vez mais estão entrando nos consultórios. Não é errado não, deveriam ter entrado mais cedo nos consultórios de psiquiatria e psicologia para procurar ajuda. Porque quando você está mal do coração, você não procura um cardiologista? Amém ou não? Se aparece um negócio na tua pele, você não vai no dermatologista? Se teu filho está doente, você não leva ele ao pediatra? E por que quando você está com a tua alma doendo, você não procura ajuda? Porque o orgulho bate aqui dentro e você se diz assim: mas isso é coisa de doido. Não estou doida. Ah, mas isso não é para mim não, vai adiantar nada. Terapia? Para quê? Querida, essas pessoas estudam para ajudar a resolver coisas que muitas das vezes você não está dando conta. Também são pessoas que foram orientadas e estudaram para nos auxiliar. Eu mesmo sou uma pessoa terapeutizada. A minha terapeuta ri quando eu falo isso, porque eu já fiz anos de terapia. Precisei de ajuda em um determinado momento da vida. Porque a gente está na igreja, a gente se dedica, a gente trabalha, a gente faz tanta coisa. Quando vem um vendaval, o olho do furacão, você fica assim: meu Deus, por que eu estou passando isso? Eu sou tão gente boa. A gente acha que gente boa não passa, né? Meu Deus, eu faço tudo certinho, meu Pai, para passar por uma coisa dessa. Coisas ruins acontecem com gente boa, porque nós somos seres humanos, estamos nessa terra. Não nos isenta. Até o próprio Jesus avisou: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu falei um pouco do papel do homem, que foi modificado ao longo dos anos, e o papel da mulher. Amém ou não? Todos entenderam? Diga amém. Então eu vejo que hoje os homens são meio que um leão sem garras, desdentados, sabe? Sem poder de caça. Porque eles foram tolhidos, e muitos deles inibidos ou eliminados, a palavra certa ainda não é essa, pela mulher. Sabe, as mulheres cresceram tanto, se empoderaram tanto, elas são tão cheias de si, elas são tão autossuficientes. Eu fui criada para não depender de homem nenhum, porque meu pai era um zero à esquerda, como dizia minha mãe dizia assim: teu pai é um fósforo apagado, um fósforo usado, é a mesma coisa. Não dá para riscar de novo, né, gente? Riscou, já era, né? E eu cresci ouvindo isso. Teu pai e um fósforo riscado é a mesma coisa, sempre. E ele chamava minha mãe de jararaca. Pode rir. Era isso. E a jararaca já chegou? Era assim que um se referia ao outro. E como eu falei, sou de uma família, sou a quinta. 3 meninos e minha irmã mais velha. E o que você acha que dá numa família que cresce ouvindo isso? Aquele homem que era muito machão, mas que para a família, e nada era a mesma coisa. Bebia, era alcoólatra, e o dinheiro dele ia para as bebidas dele, o vício, para sustentar o vício. Quando ele fazia lá um caderninho, que chamava antigamente, no fanfarrão, que se chamava um bar que tinha lá. E aí ele devia mais do que metade do salário dele. Então quando ele ia lá, ele sempre foi bom pagador, era picareta, mas em outras coisas, nisso daí ele era bom pagador. Ele ia lá, acertava as contas, que bebia tanto que não sabia nem se o cara estava cobrando a mais, se era aquilo mesmo, né? Porque depois do 3º ou 4º copo, tudo que vier é o topo, né? Assim, que diz a música. E aí ele, o que sobrasse, se sobrasse, ele pegava uma parte,
jogava na mesa e falava assim para ela: se vira. Com 5 filhos. E ela tinha que se virar. Costurava dia e noite, lavava a roupa para fora. E o que eu assistia disso tudo era esse modelo, nada exemplar, de família. E aí na minha adolescência, o que começou a acontecer? Eu comecei a despertar para o que era diferente. Porque homem não prestava, não valia nada. Os homens eram um imbecil, como minha mãe descrevia meu pai, um fósforo riscado. E mulher que era um negócio, que era bom. Mas graças a Deus, vocês estão preocupados de achar que não. Quase. Eu conheci o Senhor Jesus com meus 13 anos de idade, mas eu era com 13 anos eu já era da pá virada, tá, gente? Se fosse Jesus, coitada da minha mãe. Mas os meus 3 irmãos, meninos, resolveram ser meninas. Por quê? Para ter um homem como aquele pai, para ser como ele, quero não. Inconscientemente eles buscavam num homem um pai que eles não tiveram. Vocês estão entendendo? E as meninas, por sua vez, eu e minha irmã, que fomos criadas para não depender de homem nenhum, nos tornamos muito fortes, capazes de resolver qualquer encrenca nessa vida. E como eu me converti cedo, aprendi a palavra de Deus, eu me posicionei, porque se eu não fizesse escolhas, hoje eu não estava aqui falando para você o que eu passei. Não vou dizer para vocês que eu não passei por essa luta, não. Passei na minha adolescência, a fase mais difícil. Mas eu fiz escolha. E o que eu estou querendo dizer a você é que o seu filho ou você não é produto do meio. Nós não somos frutos do meio de tudo que está acontecendo. Nós somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos daquilo que nós nos posicionamos. E em Deus é possível ter todo tipo de transformação. Amém ou não? E o que acontece hoje é que essa falta de compromisso na relação, seja marido e mulher, seja a relação pai e filho, a mãe com seu filho, com sua filha, relacionamento familiar. Cada um agora está preocupado em ser o quê? Feliz. Hoje o mundo dita para nós o seguinte: o importante é você o quê? Ser feliz. Mentira do diabo. Porque quando nós não cumprimos o propósito pelo qual Deus nos formou, não existe felicidade. Até porque a felicidade, ela é o momento que você vive. Um dia você pode estar muito feliz e no outro dia você pode se entristecer, seja pela perda de alguém, seja por uma situação. É assim ou não é? Alguém é feliz, o tempo tem uma vida feliz, nem os ricos têm. Nem ter muito dinheiro traz felicidade. Amém ou não? Estão entendendo? Eu costumo perguntar se está entendendo mesmo, porque é para entender bem isso, deixar claro que a inversão dos papéis na família, a falta de posicionamento nosso como homem e mulher de Deus, tem propiciado determinadas situações e fatores. Agora, a culpa é sua? Não, querido, eu não estou dizendo isso. O que nós precisamos entender é que chega um ponto da vida dos nossos filhos que a decisão, escolha é deles. Você fez o seu papel. Errado ou certo, você já fez. Se você teve oportunidade de ensinar nos caminhos do Senhor, aquieta teu coração, porque a palavra de Deus diz: ensina teu filho o caminho que deve andar, porque quando ele for grande, não se desviará dele. Você precisa conhecer a palavra para você reivindicar as promessas de Deus na tua vida. Sabe por quê? O compromisso de Deus é com a palavra dele, não é com a sua necessidade. Quando Deus ele libera uma palavra, ele tem a obrigação de cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Então, se você conhece a palavra e diz: Deus, o Senhor falou, e eu quero o cumprimento dessa palavra na minha vida, porque eu creio que o Senhor falou. E lá em Isaías 57 diz o quê? Que no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra, e você e a tua casa será bendita. Pode ler depois lá, confere Isaías, a promessa que Deus tem para nós. Mas você precisa crer e tomar posse. Mas não, a gente começa a se desesperar. A gente começa a achar que vai ser agora. Meu Deus, isso chegou na minha casa. Porque a gente acha que nunca vai chegar. E eu convivi com 3 meninos, já perdi 2 irmãos. Fátima conhece bem a história da minha família. O quanto nós em Deus guerreamos pela vida dos 2 antes, quando eles estavam vivos, né? Que já se foram.
fizeram escolhas. Ah, minha mãe é culpada? Não. Meu pai foi culpado? Não. Os dois tiveram responsabilidades? Sim. Mas chega um momento da vida do indivíduo que a escolha é dele. Vocês estão entendendo? Diga amém. Chega um momento na vida, na sua vida, do seu casamento, que a escolha é sua. Casamento é feito de dois. Permanecer casado, os dois têm que querer. Os dois têm que ter a missão de querer fazer dar certo. Porque se um achar que não quer mais e dá uma, eu costumo dizer que dá, desculpa da expressão, uma diarreia cerebral na pessoa, que diz assim, não quero mais, como é que é? Quando tem incompatibilidade de gênero. Usa até a palavra, né? Bonita para dizer. Palhaçada, você não vai ter compatibilidade com ninguém, querido, porque todo mundo é diferente. Você veio de uma criação, de uma família, ou a pessoa com quem você está veio de outra criação, de outra família, e se você for para outra, vai ser outra criação, outra família. Você vai trocar de problema. Como Cláudio Duarte costuma dizer, não existe pessoa certa. O jeito é amar a errada. Se você se equivocou, lamento. Aprenda, decida amar todos os dias essa pessoa que você acha que é errada. Ela vai passar a ser a sua metade. Ela vai passar a ser a certa. Amém ou não? Porque ninguém é pela metade não, gente. Nós somos inteiros. Ah, encontrei minha metade. Ué, como assim? Você não é inteiro, não? É outra mentira. São tantas mentiras que sutilmente vão entrando no nosso conceito, querendo fazer uma ideologia, né? Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, mostra bem uma situação que aí você diz assim, mas pastor, e as pessoas que são criadas na igreja, o que está acontecendo? Pessoas que agora estão se envolvendo com outras coisas que não deveriam. Quantos lembram de Caim? Lembram não, gente? Tudo bem que vocês não conheceram ele, eu também não, estou falando da Bíblia, né? Quantos lembram da história? Capítulo 4, versículo 7, diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizer bem, o pecado jaz o quê? À porta. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves o quê? Dominar. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós, independente de ter sido criado na igreja ou não, a gente passa por fases na vida e chega a determinado ponto que você tem que decidir. Quem aqui foi criado no evangelho? Deixa eu ver. Desde pequenininha, mãe, poucos. Eu também não fui, não. Estou levantando para vocês levantarem a mão. Quem não foi criado no evangelho, se converteu já numa determinada idade, né? E aqui Deus está dizendo o seguinte: se você fizer o que é certo, não está claro que você vai ser aceito? Se todavia você não fizer, o pecado jaz o quê? À porta. O teu desejo será contra ti, mas cabe a ti o quê? Isso fala de escolha. Você tem opção. A pessoa que nasceu no evangelho, que foi criada, seja em determinado momento que ela se depara com uma situação da sua própria vida, ela tem o direito de fazer uma escolha. Ou ela vai dar ouvido às mentiras que o diabo tem alimentado a mente e o desejo no coração, ou ela vai se posicionar e dizer assim: eu sei que isso não vem de Deus, e eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque essa foi a decisão que eu tomei, já com meus 16 anos, que dos 13 aos 16 foi luta. Eu tive que renunciar, eu tive que tentar me encontrar, saber o que eu sou. Na minha identidade está Flávia Braga de Lima, filiação Almir de Lima, Maria da Penha de Souza Braga, está lá minha filiação. Eu tenho uma identidade. O que acontece é que o diabo está querendo mexer com a identidade das pessoas. Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles chegaram cativos lá na Babilônia, a primeira coisa que o rei fez foi mudar os seus nomes, a sua identidade. O de Daniel, Beltesazar. Eu te pergunto, qual é o nome do livro que está lá na Bíblia? É Beltesazar? Não, é Daniel. Sabe por quê? Ele se posicionou firmemente e não se contaminar. Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa é criada na palavra de Deus, ela é confrontada com as verdades, né? Que o diabo
E o mundo tem apresentado para ela, você tem opções. Gênero não é homem e mulher, não é feminino ou masculino. É tudo aquilo que você quiser que seja. Agora, vamos voltar lá ao raciocínio. Se Deus nos formou a sua imagem e semelhança, Ele não se enganou e Ele só fez homem e mulher. Então, o que eu nasci, Salmo 139 diz, de um modo maravilhosamente assombroso me criaste. Quando eu vejo isso, eu fico assim, eu vou de contra tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Estou entendendo? Diga amém. Se Deus te criou como homem, querido, porque eu vejo que hoje muitos homens, até casados, estão largando as suas esposas, e está acontecendo o que está escrito no livro de Romanos capítulo 1. Estão se inflamando com outros homens, com desejos que não são naturais, e com isso recebem a paga pelo seu pecado. Eu poderia escrever lá, abrir um parênteses, botar AIDS, botar DST, botar tantas outras coisas ali. Ah, pastora, isso é maldição? Isso é consequência. Porque toda decisão que você toma na vida tem uma consequência. Amém ou não? É um assunto meio pesado mesmo. Estou sentindo esse negócio, né? Mas segura aí que tem palavra de bênção. Nós não somos frutos do meio, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Já que nós falamos, vamos ler um pouquinho. Eu já estou tentando terminar. Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 32. Amém? Diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o que, gente? Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Você sabia que isso aqui estava na Bíblia? Então, não é que porque os crentes rejeitam essas pessoas. Não, em nome de Jesus, nós precisamos saber amar essas pessoas que estão no engano, que estão tendo decisões erradas. Mas a decisão é dela. Não cabe a nós, aqui não está dizendo que nós fomos colocados no lugar de juiz para jogar uma pessoa dessa. Aí sabe o que acontece? Elas nem vêm à igreja, porque elas se sentem o quê? Rejeitadas. Enquanto a gente acha que isso não acontece dentro da nossa casa, é uma coisa, mas quando acontece, aí a história muda. Aí você se depara com uma situação que, por mais que você ache abominável, você precisa aprender a amar, porque ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ela pode estar fazendo escolhas erradas, mas ela tem o amor de Deus tanto quanto você. Ela não merece mais o amor de Deus. Você não merece mais do que ela, porque a gente acha que está fazendo as coisas certinha e acha que vai ser a filhinha amada do papai. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Amém ou não? Ele é galardoador daqueles que o buscam. É outra coisa, outro papo. Mas o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Amém ou não? Eu já estou encerrando. Quando Jesus disse em João, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, em João capítulo 14, versículo 12, que aqueles que creem nele farão obras ainda maiores do que as que ele fez. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que alguém pode fazer obra maior do que a do Senhor Jesus, que ressuscitou Lázaro morto há 4 dias, que curou leproso, que deu vista aos cegos, que curou uma mulher com
fluxo de sangue durante 12 anos sofrendo, e ela só tocou a orla da sua veste e foi curada. Que transformou água em vinho. Tantas maravilhas. O capítulo de João diz que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não caberia em nenhum livro, porque foram muitos. O que está registrado na Bíblia são alguns flashes de que Jesus fez. Então, como que você pode imaginar que nós, seres humanos pecadores, poderíamos fazer uma obra ainda maior do que a que Jesus fazia? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração que o maior milagre do ser humano é o milagre da sua transformação. É aquilo que ele decide deixar de ser para cumprir o propósito de Deus. Quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, eu comecei a entender que o milagre da cura, uma pessoa que tem um câncer, que sofre com HIV, soro positivo, que tem problema cardíaco, trombose, tantas doenças, tudo isso aí, o milagre é por conta de quem? Se ele quiser, estalar de dedos, a pessoa é curada, amém ou não? Muito bem. Hoje a medicina tão avançada, de muitas coisas nós já somos até o quê? Livres pela mão dos médicos, mas porque Deus deu sabedoria ao sábio e entendimento ao entendido para nos auxiliar, amém ou não? E quando eles não dão jeito, a pessoa vem para a igreja e ora, muitos são o quê? Curados. Mas isso depende de mim? Depende de quem? Do Senhor. Agora, a transformação depende de quem? Do Senhor? Não, depende de mim. Eu só sou transformada à medida que eu permito ser transformada. Eu só sou cheia do Espírito Santo à medida que eu busco a presença de Deus e o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Diga amém. À medida que, quando Paulo ensina assim, olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Isso é encontro com Deus. Você começa a fazer coisas das quais você antes, aquilo que você fazia, que você sabe que todos nós temos o senso do certo e do errado, amém ou não? Um bandido, ele sabe que ele é bandido. O ladrão, ele sabe que ele é ladrão. Ele sabe que ele está fazendo errado, tanto que ele foge. Chega a polícia, ele por quê? Senão vai preso. Vai ter que cumprir o quê? A lei. E tudo aquilo que é contra a lei é errado, não é assim que a gente aprende? Então nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Quando se trata de ideologia de gêneros ou de identidade de gênero, nós também sabemos. Mas isso não nos dá o direito também de deixar de amar a pessoa que resolveu fazer o quê? Diferente. Aí eu te pergunto, quando Jesus estava escrevendo lá na areia, trouxeram aquela mulher pega em flagrante de adultério. O que a lei mandava fazer? Apedrejar. O que Jesus fez? Ele poderia atacar a primeira pedra, ele não tinha pecado. Mas ele disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu de fininho. E quando ele chegou para a mulher, ele foi lá e falou assim, eu podia te tacar a pedra, hein, porque eu não tenho pecado não, mas você está pisando na bola. Olha, você se conserta, meu filho, porque senão você vai para o inferno. Foi isso que ele falou? Onde é que estão teus acusadores? E ela olhou e falou assim, foram embora. Eu também não te condeno. Podia parar por aí, né? Ele disse, vá e não peques mais. Aí eu te pergunto, será que nós estamos preparados para abrir aquela porta e receber todo tipo de pessoa, sem tacar uma pedra, sem falar mal, sem ficar julgando, sem sair de perto quando a pessoa se aproxima? Será que nós temos tido o coração que Jesus quer que a gente tenha de receber, independente da escolha que aquela pessoa fez? Para dar oportunidade a ela, de através da palavra que sai do altar, ela desejar ser transformada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que essas pessoas estão cansadas só de palavra. Elas estão cansadas de não serem amadas. Elas estão cansadas de serem rejeitadas. Porque a rejeição já começa dentro da própria casa. E a igreja é o próximo lugar que rejeita. Enquanto que a palavra igreja significa chamados para fora. Não é uma reunião em templo de 4 paredes. E quando a gente está aqui adorando, louvando ao Senhor, aleluia, faça isso mesmo, de todo o coração. Mas que você esteja entendendo que é pela graça que você hoje está aqui, podendo erguer as suas mãos,
e louvando a Ele. E algumas pessoas não têm tido esse privilégio, porque nós mesmos somos empecilhos, nós mesmos estamos sendo pedra de tropeço, nós não temos vivido o amor genuíno de Jesus. Quando aquele jovem rico chegou para o Senhor e falou: eu tenho cumprido tudo, eu já sei de tudo, mas o que falta para eu herdar? Vai, vende tudo que tem. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que você está tendo que carregar nesse momento? O que você está tendo que negar em você mesmo? Quando a gente quer seguir ao Senhor, não importa o teu passado, não importa o desejo que você teve, não importa se um dia eu desejei ter menina, namorar com menina, beijar na boca de menina, não importa, sabe por quê? Porque quando eu encontrei com o Criador, eu me posicionei e falei assim: eu não quero isso para a minha vida. E Deus mudou toda a minha imagem, meu pensamento a respeito de um homem. Hoje, graças a Deus, sou muito bem casada, um homem de Deus, que me honra. Não pôde estar aqui hoje porque estava trabalhando, tá? Senão eu teria vindo também. Mas foi todo um processo, toda uma transformação, partindo de uma decisão. E eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Todos têm oportunidade e o direito de ter uma escolha, porque Deus nos deu esse direito desde o Éden. Deus não precisava ter posto aquela árvore lá, mas que coisa, podia ser só a árvore da vida. Para que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Para nos dar o direito de escolha. Você não foi feito bonequinho de Deus, você foi feito criatura de Deus, a imagem e semelhança dele. Dá para você entender isso? O valor que você tem. E por isso que o diabo tem investido tanto, pesado, com a nossa casa, com a nossa família, tirando as estruturas, enganando os homens com as suas próprias paixões. Homens que não têm sabido o seu posicionamento de homem dentro de um lar, têm sido anulados por muitas mulheres, têm sido subjugados pelas suas esposas, que se acham melhor do que eles. Esposa, para de fazer isso, seja mulher, tome o seu lugar, você vai ver que o fardo é bem mais leve. Quantas mulheres eu tenho atendido com fardo pesado nas costas, porque o homem não se posiciona, ela acaba ocupando um lugar que não é dela. Uma coisa é consequência da outra, e a família vai sendo desestruturada. Abre comigo rapidamente em Romanos capítulo 12. Já estou terminando, agora eu estou mesmo. Versículo 2, para a gente encerrar. Só mais duas passagens aqui em Romanos. Eu sou apaixonada por esse livro. O livro de Romanos para mim é o manual do crente. Se não tivesse mais livro nenhum na Bíblia, esse aqui para você seguir como se deve ser enquanto cristão de verdade, o livro de Romanos. No capítulo 12, versículo 2, diz o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito conhecido, mas existem uns detalhes nele tão tremendos que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque a transformação, a mudança, ela só acontece a partir da mente, não é do desejo do coração. O coração é enganoso mais do que todas as coisas, quem poderá compreender? Ele é terrivelmente corrupto. Ou seja, a sua alma, que é a sede das suas emoções, elas te enganam. Quando dizem para você assim: o importante é ser feliz, faz o que o teu coração manda. Não faz não, querido. Não faz não, porque isso é engano, o teu coração é enganoso. Busca na palavra e vai fazer aquilo que vai transformar a sua mente. É a transformação da mente que faz a gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Quando diz aqui, transformai-vos. A gente fala muito de ser luzeiro do mundo, de poder fazer a diferença nessa geração, mas sem transformação, como que você vai fazer isso? Se você não está sendo transformado por essa palavra.
Então eu preciso mudar minha mente. Tudo aquilo que eu pensava a respeito desse assunto, eu preciso rever meus conceitos agora. Deus está te chamando para você rever. Sabe aquela rejeição quando você vê uma pessoa que tomou uma decisão, que você sabe o que eu estou falando? Você precisa amar essa pessoa, como Jesus faria hoje. Ele oraria e falava assim: filho, mas eu continuo te chamando. Sabe aquele ladrão na cruz que reconheceu, olha, lembra de mim? Ele reconheceu, ele foi salvo porque ele reconheceu que ele estava ali, porque merecia estar ali. E aí que Jesus fala: ainda hoje estarás comigo. Ele salvou a vida daquele homem. Não deu tempo de batizar, não deu tempo de pregar muito não, foi ali na hora. Meu irmão no leito de morte, ele passou muito tempo em como se chama? CTI, em coma. E a gente orando. E cada vez que a gente ia visitar, o médico falava assim: ó, Serginho está se despedindo. E minha mãe orando. Minha mãe falou: eu não botei filho no mundo para povoar o inferno. Que ela já estava convertida, né? Então ela começou a crer na palavra, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pro diabo eu não perco meu filho, perco pro Senhor, mas pro diabo eu não perco. E orando, eu orando com ela, e eu orando com ela. E pedimos: Senhor, dá uma chance, uma oportunidade. Nem que seja no leito de dor, só pode até levar depois. Se for para ele não se consertar de vez e voltar para a vida, então que o Senhor salve e leve, prepare e leva, né? Como a gente faz, encomendamos lá. E aí, oramos cada vez no CTI. Um belo dia nós chegamos, depois de mais de 15 dias, ele já tinham feito nele traqueostomia. E aí não pode ficar muito tempo entubada, e só um milagre. E esse milagre aconteceu, ele saiu do coma. Só para ouvir, ele não falava mais. Estava muito debilitado, muito fraco. Você estava lá, não foi lá? E lá nós fizemos o apelo para ele. Falamos: Sérgio, você se arrepende? E você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele só com os olhinhos, querendo a lágrima. E ele aceitou Jesus. E no dia seguinte, o Senhor o tomou. Detalhe que, assim que ele aceitou Jesus, minha mãe chegou em casa, eu falei: mãe, agora libera ele, porque como autoridade espiritual na vida dele, ele era solteiro, ela era autoridade espiritual sobre a vida dele, não era eu que era irmã, mesmo sendo pastora, era ela como mãe. E ela dobrou os joelhos e falou: Senhor, meu filho é teu, faz o que o Senhor achar melhor. E no dia seguinte pela manhã, eu estava indo para o trabalho, eu recebo uma ligação para comparecer ao hospital. O Senhor o levou, porque Deus sabe se ele saísse daquele leito, se ele iria ficar firme ou não. Mas chegou um momento em que ele pagou o preço pela escolha que ele havia feito, sendo que Deus ainda deu uma oportunidade de ele fazer uma nova escolha. Então às vezes pode não dar tempo dessa transformação ser vivenciada. Vocês estão entendendo? Mas existe um plano de salvação que é maior do que tudo. Talvez para alguns Deus vai dar essa oportunidade, mas será que nós somos preparados como igreja a receber essa pessoa que vai contar o seu passado sem ser julgado e falar assim: você sabia que fulano, sabe aquele comentário malicioso de seres humanos ruins que nós somos, de ficar falando entre os cantos da boca, dizendo assim: sabia que o filho de fulano, você está sabendo que o filho do bispo tal, que a filha da, que agora é só assim. Querido, vigia a tua boca também. Você não sabe o que aquela família está passando, o preço que aqueles pais estão pagando pela escolha errada de um filho. E para terminar de verdade, ainda em Romanos, capítulo 8, que você possa abrir sua mente e seu coração, se é que ainda não abriu, e prestar bastante atenção no que Deus está ministrando nessa noite, que é muito, talvez pesado para alguns, talvez conflitante para outros que estão vivendo isso em casa. E você pode achar assim: ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, né? Você também não sabe o que eu passei. Eu também tenho 3 filhas. Não pensa você que é fácil, não. Passaram suas fases também. Mas vamos lá. É permanecer firme.
Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, 1 em diante. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas o quê? Da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Essas pessoas precisam saber que existe uma palavra de mudança, existe uma palavra de transformação, existe uma palavra de vida, que diz que o seu pecado eu não lembrarei mais, mas existe uma transformação em Cristo Jesus, o qual a igreja precisa se levantar e aprender a amar e receber essas pessoas sem prévio julgamento, sem acusações do seu passado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Assim, pois, irmãos, se somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém ou não? Todos têm opção de ser filhos de Deus. Não importa o passado que ele cometeu. Se ele se posicionar. Tem pessoas que são tão más dentro da igreja que só faltam fazer a aposta e dizer assim: vamos ver se fulano vai ficar firme. E ele desmonhaca tanto, ele fala tão mole. Vamos ver se aquela menina vai permanecer. Agora entrou para o louvor, olha lá. Mas foi aquilo outro. Até quando nós como igrejas, igreja que eu falo no modo geral, não estou falando da Nova Vida, Assembleia, nada, Fonte da Vida, seja qual for, nós como igreja, corpo de Cristo, vamos agir dessa maneira. Vamos ser mesquinhos, medíocres, crentes medíocres. E vamos de fato saber amar. Amar essas pessoas. Se fizeres o que é certo, não serás aceito. O teu desejo é contra ti. E olha que nós falamos a respeito desse tema tão difícil que é a sexualidade, que é a opção que o indivíduo faz. Mas tantas outras coisas também, que você no oculto sabe o que você tem feito e que Deus abomina. E você se acha no direito de julgar, de condenar uma pessoa. Então, são coisas tênues que nós temos aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Nós vamos orar por você. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: ah, mas graças a Deus na minha casa não tem nada disso. Glória a Deus. Pode ser que sejam outras situações. Mas se você está ouvindo essa palavra, talvez você precise saber lidar com essas pessoas dentro da igreja. Ou dentro da sua família de origem, que não é só a família, você, o cônjuge, os filhos, não.
os irmãos, primos, tios, ou seja lá quem for. E aquelas pessoas que têm passado por isso na sua casa, que têm sofrido porque um filho tomou uma decisão. Talvez você seja uma pessoa que ensinou aquela criança o caminho que ela deveria andar. E agora chegou uma fase da vida que essa pessoa, essa criança, esse indivíduo, por tanta informação e por tanta confusão, teve a sua identidade comprometida, digamos assim. Não sabe nem quem ela é. O que você tem feito? Você tem rejeitado? O que você acha que Jesus faria? Se a nossa ideologia é ser cristão, é ser como Cristo, está na hora de começarmos a agir como Ele agiria. Porque o grande desafio do cristão não é agir só como Jesus agiria, é reagir como Ele reagiria. Porque é na reação que você se mostra quem realmente você é. A sua ação pode ser planejada, a sua ação, você pode aparentar ser uma coisa que verdadeiramente você não é. Mas quando você tem uma reação, você se mostra geralmente como de fato você é. Certa vez eu passei por uma situação muito complicada. E mais uma outra oportunidade eu conto meu testemunho nesse aspecto. Mas quando eu questionei o Senhor, por que eu estava passando aquilo? Porque afinal de contas, tudo que o homem semear, isso o quê? Colherá. Então eu pensava assim, mas eu só semeei coisa boa. Eu procurei semear amor. Não estou dizendo que eu sou perfeitinha, não. Tenho minhas falhas normais, mas de caráter. Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu fui enganada dessa maneira por essa pessoa? Por que essa pessoa tomou essa atitude comigo? Eu plantei amor, eu plantei misericórdia, andei segunda, terceira, quarta, 10ª milha, não adiantou nada. Essa pessoa ainda assim fez tudo isso. E a tua palavra diz que tudo que o homem semear, isso colherá. Por que eu estou colhendo isso, meu Deus? Onde foi que eu errei no plantio? E talvez você esteja perguntando para o seu Senhor, onde foi que eu errei? Eu plantei a tua palavra. Eu posso ter cometido erros por falta de orientação. Como a minha mãe diz assim, se eu tivesse conhecido Jesus mais cedo, eu não errava tanto com vocês. Mas todos têm oportunidade de ouvir a palavra e tomar um posicionamento e mudar. Independente dos erros que ela cometeu, eu tive oportunidade, meus irmãos tiveram oportunidade, cada um fez a sua escolha. E aí Deus me levou lá no capítulo de Mateus 13, que diz que um homem saiu a semear boas sementes. As sementes eram boas daquele homem. Mas o inimigo, vindo à noite, quando todos dormiam, plantou o joio. Aí eu estou saindo, mas o que isso tem a ver, meu pai? Você não me perguntou por que você está passando por isso? A tua semente realmente são as boas. Mas o inimigo, outra pessoa, plantou o que havia de ruim no teu terreno. Mas continua prestando atenção. E aí eu fui lendo. E aí quando os servos viram crescer aquele fruto, ele é muito parecido, o joio e o trigo em um determinado momento. Mas quando ele começa a crescer, ele se discerne. E eles observaram, se o patrão plantou só semente boa, de onde vem, pois, esse joio? E chamaram o chefe que plantou. Só não plantou só semente boa, sim. Então de onde vem isso que está aí? Ele rapidamente identificou. Ele tinha tanta certeza daquilo que ele plantou, que ele sabia que aquilo ali não era dele, era de um inimigo. Certamente o inimigo veio aqui enquanto dormíamos e plantou. Quer que arranquemos? Não mexe não. Deixa quieto. Deixa crescer junto, no tempo certo. O joio vai ser arrancado para ser queimado. E eu vou desfrutar da minha colheita. Minha colheita não vai ser comprometida. Eu vou colher aquilo que eu plantei. O que Deus está te falando com isso, querido, é que se você planta as suas sementes, você sabe o que você está plantando no Senhor, fica tranquilo que mesmo que alguém tenha tomado uma decisão que está te afetando, está afetando seus frutos, espera o tempo certo.
Deus vai tirar tudo que é joio e você vai colher o teu trigo, no nome de Jesus. Quantas vezes nós somos afetados pela decisão do outro? É isso que Deus estava me falando. Falei, Senhor, eu não vou mudar minhas sementes. Eu não vou fazer o mal porque fizeram mal comigo. Eu não vou agir dessa maneira porque agiram assim comigo. Eu não posso mudar minha essência por causa do outro. Eu tenho que cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Você foi chamado por Deus para cumprir um propósito. Procura se ater, focar naquilo que é o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Procura se endireitar e andar no Espírito, como acabamos de ler em Romanos. Aquele que tem o Espírito de Deus anda nele, e aí não tem o pendor da carne. Certamente que nós temos constantemente assédios e desejos que são carnais, e todo dia precisamos o quê? Tomar uma posição, tomar uma direção, fazer uma escolha. Você tem escolha para ser feita. Você precisa amar essa pessoa da sua família que você acha que está tendo algum tipo de desvio, porque Deus o ama tanto quanto ama você. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu já falei bastante. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Ore ao Senhor agora, só você e Deus. Coloca diante do Senhor o seu coração, a sua vida, as suas escolhas. Queria orar especificamente por você que entendeu essa palavra e que entende que precisa de uma força maior. Na verdade, o que você precisa realmente é entender que só através do Espírito Santo de Deus, para fazer a escolha certa, para que você mude o teu posicionamento que você tem tido até hoje e você seja transformado. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. E assim, mesmo que você não use de honestidade, o Senhor sabe quem você é. A gente não se esconde do Senhor, mas o amor dele é incomparável. De olhos fechados, se desnuda diante do Senhor, enquanto a gente ministra essa canção, que você possa receber o amor de Deus de tal maneira que você saia daqui pronta para viver esse amor. Toda aquela dificuldade que você tem tido com o teu filho ou com a tua filha, ou com o teu cônjuge, ou com algum parente seu que está passando por essa situação, saiba que tudo que você precisa fazer é amar essa pessoa. Você não tem poder de transformar o outro, você tem o poder de ser transformado a partir do momento que você permite a ação do Espírito Santo na tua vida. E esse amor que constrange é o que vai alcançar
essas pessoas e vai trazê-las para que elas sejam recebidas. Porque nós precisamos entender que nós não odiamos o pecador, nós amamos o pecador. Nós abominamos o pecado, mas não a vida. Aleluia. Oh Deus. Sim, Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa noite, por esse culto, pela Tua palavra. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor que nos foi dado, Senhor, ao entregar o Seu único Filho naquela cruz, para nos ensinar, ó Deus, a amar. Ó Deus, porque aqueles, ó Deus, que amam, dizem que te amam e não amam ao irmão que vê, Senhor, na verdade mentem e não amam ao Senhor, porque eles não podem te ver. Mas, Senhor, nós que dizemos que te amamos e que esperamos em Ti e que confiamos em Ti, possamos então, ó Deus, ser transformados, ter a mente transformada, não nos conformar com este século, não tomar forma, não aceitar tudo aquilo que o inimigo tem jogado de lixo, Senhor, na nossa casa, nas nossas igrejas, Senhor, não, mas que possamos nos posicionar, Senhor, ter a mente transformada, Senhor, sermos tomados pelo Teu amor, para fazermos tudo, Senhor, por amor, Senhor, a Ti, por amor ao próximo. Porque, ó Deus, se fizermos alguma coisa sem amor, é como um símbolo que retine, é como um sino que soa, apenas é barulho e nada mais. Ah, Deus, mas que aprendamos, Senhor, a partir de hoje, a nos posicionar em amor. Oh, Deus, e a sermos agentes transformadores, Senhor, porque a transformação precisa ocorrer em nós. Pai, no nome de Jesus, eu levo cativo todo pensamento, a obediência de Jesus Cristo, para que todos que estão aqui, ó Deus, possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.